E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Deus abençoe os nossos irmãos. Eu estava vendo o menino, o Jorge, abrindo a torneira, pegando água e tomando, lá na Grande Porto Alegre. Se você faz isso aí, você está tomando doença. Agora aqui não, porque daqui a pouco eu vou tomar água dessa torneira. Em Santa Maria do Herval já não tem esse problema. Eu comprei um filtrozinho transparente, branquinho, coloquei na torneira. Em menos de uma semana, não foi 3 dias, já estava preto. Eu levei para Santa Maria do Herval, na outra casa que eu tenho, coloquei na torneira o mesmo filtro. Já faz umas 3 semanas, ele está branquinho como eu coloquei. Então, vocês, irmãos aí da Grande Porto Alegre, e que as suas casas são abastecidas pela água da Corsã, depois dessa enchente. Antes da enchente em São Leopoldo, a gente podia tomar água da torneira. Mas depois, mesmo com toda a tecnologia, mesmo todo o tratamento da água ali, a água, os filtros não conseguem filtrar, deixar a água potável, limpa. Eu fiz esse teste, eu posto na internet de vez em quando, os 2 filtros, o branquinho e o sujinho, né? Então, meus irmãos, cuida da saúde de vocês, que a água é importante, a maior parte do nosso corpo é composto de água, e nós precisamos de água para fazer comida, água para tomar banho. E essa água que nós temos ali, ela só serve para lavar roupa, porque não tem outra. Mas se a gente pudesse colocar por fora, é que eu moro num prédio, colocar por fora um filtro, mais um outro filtro, porque vai para a roupa, vai para o seu corpo, porque você toma banho, vai para o seu rosto também, e ainda tem bactérias. Aí às vezes as pessoas dizem: não, mas eu fervo a água. Mas existe germe que tem que ter uma certa temperatura para poder matar. Ele não morre com qualquer temperatura, não. Você pode ferver ele, deixar esfriar, que a água ainda está contaminada, ele está vivo ali ainda. Então, depois da enchente, nós, onde realmente somos abastecidos para a água que vem do rio, nós temos esses problemas. Na verdade, não é culpa do governo, não é culpa das pessoas, é uma praga. Foi um juízo que caiu, não tem filtro para poder filtrar. É como a mensagem do dia, mensagem da hora. Mensagem da hora. Às vezes as pessoas querem comer um outro tipo de mensagem, querem beber um outro tipo de água, mas mesmo que ela passe por muito filtro de grupo de homens,
que ela passe por muitos filtros de denominações, de grandes pastores, ainda está contaminado. Nós temos que tomar realmente a água da vida, aquela que Deus nos deixou. Lá nós temos que comprar água. Temos que comprar água mineral para poder fazer a comida, para poder tomar. Então, se você está tomando essa água, eu sei que tem irmãos que tem poço, né? A água é boa, né? E se você não tem poço, lá no Morro Ronaldo lá em São Leopoldo, ele busca de uma bica há muito tempo água mineral, uma água excelente, né? Então procura realmente trazer a melhor água para a sua família, para não sofrer no futuro. Há muitos tipos de doenças que vêm através disso aí, porque foi um juízo, foi um pequeno aviso, um pequeno juízo, essa enchente que nós tivemos, né? Tivemos a pandemia, depois veio a enchente e vem coisas piores ainda depois dessa, né? Amados irmãos, Deus assim ricamente os abençoe vocês através da internet, lá na África, neste momento, deve ser mais de 11 horas da noite. Deus abençoe o nosso irmão Paulo Benjamin e todos os irmãos que estão ali com ele, a sua família, e Deus abençoe aqueles irmãos ali que estão sendo pastoreados pelo pastor Paulo, que está num companheirismo estreito conosco, né? Que Deus abençoe ele ricamente, todos aqueles irmãos. Deus abençoe os nossos irmãos ali em Portugal, que estão nos acompanhando, nossos irmãos aqui no Brasil. Vamos ficar de pé. A gente vai ouvindo a mensagem, vem a inspiração, e existem coisas que começam a nos incomodar. E a gente não fica quieto, a gente tem que falar para ajudar o povo, né? Ajudar a igreja. São Marcos 16, verso 15. Nós sabemos que vivemos um tempo de esfriamento da fé. Um tempo de esfriamento da fé. Nos faz lembrar o irmão Brana quando ele falou de fogo pintado na parede, você não se aquece. Existe muito fogo pintado na parede. Então é um tempo de esfriamento da fé. E às vezes você não pode fazer nada. A gente sabe que você faz um grande esforço para estar reunido aqui. A gente vem aí de 2 em 2 meses para trazer uma palavra, né, para os irmãos. Há irmãos que faz meses que a gente não está ali com eles, mas eles estão acompanhando. Neste momento, há muitos irmãos aqui que estão acompanhando através da internet, muitos irmãos mesmo, lá em Carambeí, lá na África, Carambeí no Paraná, em Alagoas, nesse momento, Rio de Janeiro, Fortaleza, lá em Eusébio, irmão Paula Lima, muitos irmãos, Santa Maria do Eval. Deus abençoe nosso irmão Joseli, lá em Rondonópolis, em Roraima, o último estado do Brasil, né? E muitos outros irmãos estão aqui nos acompanhando. Então, existe uma coisa que está nos chamando muita atenção nesses últimos dias, e às vezes Deus vem a falar conosco em lugares simples, né? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pai Celestial, Deus Criador de todas as coisas, obrigado pela sua palavra, abençoa teus filhos, tuas filhas, aqui nesse sítio. Senhor, fale conosco através da tua palavra. Abençoa os irmãos que estão através da internet, que eles sejam ricamente abençoados, Pai. Eles têm dispensado esse tempo para poder te adorar e ouvir a tua voz. Toma esse pouco de pó nas tuas mãos, usa como o Senhor queira usar. No nome de Jesus, amém.
Pode assentar, meus irmãos. Aquilo que eu estava falando com vocês, o que às vezes te deixa você inquieto, as coisas que estão acontecendo, né, os acontecimentos, tanto no mundo político quanto no mundo religioso. Eu quero falar sobre a cura divina, é a coisa secundária. Não é, a cura divina não é a coisa principal, é a coisa secundária. A cura divina, ela é muito boa, porque cura os corpos, né? Tira você do sofrimento. Todos querem ser curados, todos querem ser abençoados. Você dá um lenço, a pessoa leva, coloca sobre o corpo, fica curado por causa da sua fé. Não é o lenço, é a fé. Só que nós não estamos vivendo no tempo da cura divina. Nós cremos na cura divina, mas não estamos vivendo naquele tempo. Nós não estamos vivendo naquela etapa. Nós não estamos vivendo naquela dispensação. Nós estamos vivendo já em outra dispensação muito mais elevada do que a cura divina. O profeta diz que nós estamos num nível muito mais elevado do que a santificação por fé. Nós estamos num nível muito mais elevado do que a restauração dos dons. Então, o que é a cura divina? O ano passado, divulgaram na internet que um certo profeta lá da África, da Costa do Marfim, tinha morrido. Inclusive está até o túmulo na internet. Está o túmulo, está a pessoa falando ali, mas este tal profeta não morreu. Esse tal profeta está fazendo uma turnê missionária pelo mundo, com um trabalho de cura divina. Paralítico, cego está enxergando, paralítico está andando. Ele está vindo desde a África do Sul para chegar em dezembro no Brasil, né? É um grande movimento de cura. É um profeta, ele se intitula profeta, só que ele não tem a mensagem do profeta, né? Mas ele está com um movimento de cura. Mas não somente ele está com um movimento de cura. O povo dessa mensagem, eu estava escutando essa semana, está convidando o povo para campanhas de curas e libertação. E na verdade, junta o povo, né? Por quê? Porque a cura divina, ela é uma isca. Ela é para chamar atenção. E na verdade, quando a pessoa tem o dom, quando a pessoa tem um dom, o povo vem, né? No meu ministério Deus tem trabalhado muito também com esse ministério, mas eu não tenho dado ênfase à cura divina, porque ela é secundária, ela não é coisa principal. Ela não faz parte da minha fé de arrebatamento. Vocês que crêem na mensagem, você sabe o que é que faz parte da tua fé de arrebatamento. Jesus foi no lugar, no tanque de Betesda, e tinha milhares de doentes, coxos, cegos, paralíticos, manco, e ele curou um homem só. Só um homem que ele curou. Por que ele não curou os outros? Porque a cura divina é para chamar a atenção. E ele queria chamar a atenção do clero, ele queria chamar a atenção do povo, ele queria chamar a atenção da igreja. Ele não curou todos, ele deixou o povo lá, doente como estava, ele só curou só um paralítico. Então a cura divina foi para chamar atenção no ministério de Jesus. Nós tivemos cura divina no deserto, através da serpente de metal, foi para chamar atenção daquele povo rebelde. Então aquilo ali também tinha um significado, era um tipo, representava o pecado julgado. Existem pessoas que nunca vão ser curadas, porque aquela enfermidade é para a glória de Deus que está sobre aquela pessoa. Mas como, pastor, você vai dizer isso?
o irmão Branham estava na casa da irmã Light Mose. O profeta estava na casa da irmã Light Mose, e a irmã Light disse uma palavra, e aquilo veio do Espírito Santo. E o irmão Branham disse para ela pedir o que ela queria. Até $1 milhão ia cair ali na mesa e ia aparecer. Ela era muito pobre. O irmão Branham disse: você tem também a sua irmã, que é paralítica, está numa cadeira de roda. Pode pedir pela cura dela. A irmã Light parou por um tempo, houve um silêncio. Ela disse: irmão Branham, o maior desejo da minha vida é a salvação dos meus 2 filhos. Então o irmão Branham disse: então eu te dou. Foi oferecido para ela $1 milhão, quase R$6 milhões hoje, ou a cura da irmã dela. Então, como ela era uma semente predestinada, ela sabia que a cura era secundária. A irmã dela ia morrer, paralítica ou andando, ia morrer. Mas se os filhos morressem sem salvação, estavam perdidos. Então, ela soube valorizar o pedido. Às vezes a pessoa está cego, quer enxergar, e Deus não quer que ele enxergue. E Deus escolhe um outro que é cego para abrir os seus olhos, para chamar atenção, como Jesus curou o cego Bartimeu, para chamar atenção da cidade de Jericó. Então, a cura divina, ela é uma isca. Ela é só para cobrir o anzol, porque senão o peixe não vem. Ela é só para chamar atenção. Mas nós vemos que os nossos irmãos estão dando muita ênfase a isso. Eu já vi pregadores da mensagem da terceira puxada, entre aspas, quase caindo na plataforma, como uma personificação do ministério do irmão Branham, falando em línguas, e com o ministério da cura, revelando, só que é uma personificação. Porque o que é a cura divina? Os ungidos dos últimos dias, 262, é apenas a primeira puxada. A primeira puxada foi cura. A primeira puxada não prepara-nos para o rapto. O irmão Branham diz que a primeira e segunda etapa não nos prepara para o rapto. O que nos prepara para o arrebatamento é a terceira puxada. É o 7 trovões revelado. É aquilo que os pregadores não querem pregar. É aquilo que os pregadores têm medo de pregar. É aquilo que os pregadores dizem que é falso, que é do inferno. Então eles querem uma coisa secundária. Eu não estou dizendo que você não deve orar pelos enfermos na sua igreja. Você continue orando por eles, ungindo eles com óleo. Mas saiba que isto não é o principal. Na verdade, nós não vivemos no tempo de semear. Nós vivemos no tempo de colheita. O tempo da colheita é o tempo de fé de arrebatamento. 47 da mensagem, o resumo das 7 eras da igreja. Ali o irmão Branham disse: nós não estamos mais no tempo de semear, mas o povo tem voltado novamente à distribuição de panfletos, a grandes trabalhos de evangelismo. É lindo isso, mas vocês nunca vão superar as denominações. As denominações vão nas instituições para pessoas que têm problemas mentais. As denominações vão aos presídios. Se vocês querem fazer o evangelismo, vão aos presídios. As denominações fazem isto. Agora, esse, como dizia o pastor Osmar, esse não é o nosso ministério. É o ministério deles. Um semeia e outros entram no seu trabalho. São João capítulo 4. Então, a cura divina é um penhor a pena da ressurreição.
Ela apenas mostra. Como o irmão Brana disse, a pessoa comida por câncer, Deus restaura a sua saúde. Deus cria coração novo, cria rim novo, mostrando o que será o corpo. Mas que não. Mas o povo da mensagem da cura, não. Para ouvir a mensagem. Só que os pregadores trazem o trabalho de cura, mas não tem a mensagem. Porque a mensagem de hoje não é Jesus morreu no Calvário. A mensagem de hoje não é o cego de Jericó. A mensagem de hoje não é João 3,16. A mensagem de hoje é Apocalipse 10, 8 a 11. É 7 trovões revelados. BRANHM, perfeito, perfeição. Esta é a mensagem de hoje. Você sabe que quando você prega isso, as pessoas dizem, mas vocês são contra a cura. Não. Esses sinais seguirão aos que crerem. Nós não seguimos os sinais, porque nós lemos aqui. Mas as pessoas nunca aprenderam isto. Eles seguem sinais. Os sinais é que tem que seguir essa mensagem. E o profeta diz na mensagem, ouvi, mas agora vejo. A mensagem que segue o ministério da cura. Essa mensagem é superior, está acima do ministério da cura. No ministério da cura, Jesus tinha milhares de pessoas que lhe seguiam. Quando Jesus trouxe a palavra, o que aconteceu com aquelas pessoas? Eles abandonaram. Quando ele trouxe a verdade, quando ele foi posicionar eles abandonaram. O irmão Brana disse que quando a fita do 7º selo estivesse em circulação, ia correr com 10 mil dos seus amigos, porque eles iam dizer, irmão Brana quer ser profeta, diante de Deus. Mas será que eles não viram que ele era um profeta? Não viram. Eles viram um pregador de cura divina. E na verdade Deus tinha comissionado a ele com um dom de cura. E o Senhor disse, se você fizer com que as pessoas creiam em você. Então mais tarde ele vem e prega a mensagem discernindo o corpo do Senhor. Ele prega a mensagem de um paradoxo. E ele disse que a cura divina é uma isca que se coloca no anzol. Você nunca mostra um anzol ao peixe. Ela é apenas para chamar atenção. Aí o pescador ele vai dando aquele puxão. Ele disse, na primeira puxada, vieram os peixes pequenos. A cura divina traz peixe pequeno. Traz o povo que está em busca de cura. Quem não quer ver o marido libertado da cachaça, do cigarro? Quem não quer ver o filho libertado? Mas a mensagem vai muito mais além disso. Ele pode se libertar da bebida e não ser salvo. E ser um inimigo da terceira puxada. Ele pode se libertar do cigarro e não ser salvo. Porque essa mensagem é mensagem de ressurreição, é mensagem de rapto. Você veja só que essa mensagem ela tem chegado hoje não para aumentar o grupo, mas para diminuir. E foi o que aconteceu no ministério de Jesus, para diminuir o grupo. Não foi para aumentar o grupo. É uma mensagem que diminui o grupo. Aí você olha assim, e o fulano e o Beltrano. Tomara que você não tenha lembrança disso no céu. Porque no céu não haverá lembrança das coisas passadas. Você não vai lembrar fulano. Você não vai lembrar Beltrano.
Não, quando você chegar no outro lado, não tem lembrança. Nós estamos aqui, é como diz o hino, quero ver meu Salvador, quero ver meu Senhor. Quem que você está esperando ver? Sua mãe? Seu pai? Quando você for para o outro lado? Ou seu Senhor? Irmão Brana disse, eu quero ver Jesus, aquele que eu mais amei na terra. Quem é que você ama aqui nessa terra? Hein? Irmão Brana disse, eu quero ver a ele. E a voz disse, então um pouco mais acima. Ele está na 7ª dimensão. Ele está mais acima. Você sabe que o irmão Brana chegou mais acima? E quando o irmão Brana teve aquela visão, aquela transladação, o selo não tinha sido aberto. Quando abriu-se o selo, o irmão Brana chegou mais acima. Porque ele chegou na perfeição. Aí Deus mostra para ele o mistério, que é Cristo, o mistério de Deus revelado. Chegou o ponto, meu irmão, minha irmã, de irmão Brana, na revelação do céu, saber o que ele estava fazendo ali, quando ele não sabia na primeira e segunda etapa. Você vai lendo os selos, você vai ver. Irmão Brana disse, às vezes eu tenho que voltar ao humano novamente. Porque ele chegou no sobrenatural quando ele estava na revelação dos céus. Porque no quartinho estava o Criador dos céus e da terra. Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo entrava naquele lugar. E ele não estava no humano, no natural. Onde eu tenho falado para a igreja, eu tenho falado para vocês. O rapto, você não pode estar no humano. Você tem que estar dentro do sobrenatural, que é esta mensagem da hora. Então, quando as pessoas perderam a mensagem, eles têm que voltar ao movimento pentecostal. Você pensa que é fácil pregar? E as pessoas têm reuniões de oração, têm vigília, para buscar. Como é que você vai fazer vigília quando você já achou? Como é que você vai subir montanha quando você já achou? E eles pregam contra nós. Que nós não reunimos como o pessoal do Aperto Play somente para escutar o irmão Brana. Nós já escutamos o irmão Brana. Nós já recebemos o irmão Brana. Nós já recebemos a mensagem através de João. Eu quero ver a igreja sair do natural. Porque não é fácil você sair do natural, não. Né? Não é fácil. O irmão Brana saiu, então ele disse que ele tinha que dar uma volta de carro, porque ele estava dentro do sobrenatural, ele não estava aqui. Quando ele revelou os selos, era um leão, o cordeiro se transformou em leão, Deus estava numa carne, ele chamava seu filho para dar uma volta com ele. Ele disse que quando ele entrava na sala, ele tinha as anotações, tinha que jogar as anotações fora. Que não era aquilo que ele tinha anotado. Quando ele entrar, não é isso aí que eu anotei. Não é isso aí que você vai falar. Então nós, hoje, nós ficamos com uma mensagem poderosa hoje. Depois da partida do pastor Osmar, deixou gravado uma mensagem poderosa. Vai ajudar você na sua fé de rapto, vai ajudar você no seu casamento, vai ajudar você na sua vida, em tudo isso vai te ajudar. Só que você é como o médico, ele tem que estudar. O médico tem que participar de
de conferências, de seminários. Nós não estamos falando que você vai participar de seminário, mas um médico, um bom médico, ele tem que estar atualizado, com a medicina atualizada. As operações hoje não é no passado. As coisas mudaram. Então, quando o pastor não estuda, ele não ouve, ele não tem nada para dar para o povo. O obreiro preguiçoso, ele vai abrir a Bíblia, a mensagem na hora do culto. Não, ele tem que estudar, ele tem que ouvir. E nós, que somos parte desse corpo do rapto, nós temos que estar com a alma alimentada, com o alimento da hora, com o alimento do dia. O alimento da hora, o alimento do dia, não um alimento contaminado, poluído. Temos que ter aquele discernimento. Não correr atrás daquilo que é secundário, mas daquilo que é principal, aquilo que é importante, aquilo que é real. 75 do primeiro selo, o irmão Branham diz: com o que temos, nós não podemos fazer esse arrebatamento. São palavras dele. O que tinham? Primeira e segunda etapa: cura, profecia. Não podia fazer o rapto, não dava fé de arrebatamento. Ele pensava que dava. Na mensagem absoluta ele disse: a fé de rapto está nas mensagens, mas quando chega na revelação dos selos, os selos vêm para consertar tudo aquilo. Ele disse: é necessário esses 7 trovões. E os 7 trovões são o quê? As revelações contidas nos 7 selos. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta disse aqui: os ungidos dos últimos dias, a primeira, 262, a primeira puxada, cura. Ele diz: com isto nós não podemos subir, porque foi só uma isca. Segunda puxada, profecia, também com isso não podemos fazer esse rapto. Terceira puxada, a abertura da palavra, o mistério revelado. Não mais. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas. Ele usa até o plural. E João era apóstolo e profeta. Então tínhamos que ter um profeta para poder repetir a mensagem do profeta, como fez o profeta Micaías repetindo a mensagem de Elias. E ele chegou lá e ele tinha a carta de Elias. Vê lá nos Reis que você vai ver. E Elias tinha falado. Ele não era ele. Como seria a morte de Acasias? Então ele disse: mas a única maneira do profeta ser um vindicado é pela palavra. E lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos, para revelar a verdade oculta que tem estado selada na palavra. Vocês veem isto, meus irmãos? Hein? Então, nesse dia, quando essa coisa é para acontecer, que Janes e Jambres, os personificadores, aparecerão novamente. Osbo foi um grande homem, já descansou no Senhor. Osbo esteve na reunião do irmão Branham, porque quando ele foi missionário na Índia, ele foi um fracasso. Quando ele viu o sobrenatural descer no ministério do irmão Branham, ele se viu como uma criança. Ele aprendeu com o irmão Branham. E ele saiu ao mundo pregando cura divina. E um dia o irmão Branham chamou ele. Disse: Osbo, não pregue cura divina. Pregue a palavra. Os pregadores hoje estão pregando cura divina. E cura divina não te prepara para o arrebatamento. Foi só uma isca para me chamar a atenção, te chamar a tua atenção, para ouvir a mensagem. Eu vou ler aqui para vocês. Na mensagem
um paradoxo, o profeta disse aqui, muitos, 19, muitos estão dispostos a patrocinar uma reunião de cura. Muitos vão a uma reunião de cura ou a um festival de cântico, mas quando se trata de salvar uma pobre alma perdida, não há muitas pessoas interessadas nisso. Elas só, mas isso é o principal. Cura divina e festivais de cântico e assim por diante são apenas, como dizia o irmão Bossiúde, são a isca no anzol. E você mostra a isca ao peixe, não o anzol. E são apenas o que se usa para levar as pessoas a ouvirem um pouco, até você realmente poder lhes apresentar sua mensagem. Aí eles têm um ministério de cura sem a mensagem. E o povo fica ali, eu fui curado, eu fui libertado, se perde com aquela mensagem. É uma mensagem que você vai se perder. Porque a cura é para te trazer para ouvir a mensagem. E a mensagem do irmão Branham foi a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões. Aí você diz, mas o que é 7 trovões? 7 trovões te levam a um novo nascimento, muda a sua vida, muda a sua alma, muda a sua natureza, te dá uma fé de transformação, de mudança. Deus fez isso em cada era, no decorrer de cada era sempre houve uma campanha de cura. E se é uma campanha de cura genuína, por trás dessa campanha há sempre uma mensagem. E Mombrana trouxe o que depois da primeira e segunda etapa? Terceira puxada, a revelação dos 7 selos, do novo nome. E nós diante de um gigante, o Brasil até o hino de gigante por sua própria natureza. Diante desse gigante de pregadores, ministérios enormes, que nós somos tão pequenos diante deles. Quando você chega para corrigir um ministério deste, como o irmão Brana ali teve que corrigir, o irmão Brana era ainda, ele era ainda um bebê na Igreja Batista. Quando o seu pastor, que era um advogado, pediu ele para consagrar umas mulheres pregadoras, ele disse, não senhor, ele já tinha visto a sua Bíblia. Então tiveram que ele expulsar dali, corrigir uma grande igreja batista, um grande ministério. Agora vem essa mensagem, corrigindo o ministério, não só no Brasil, 7 nações vizinhas. Essa mensagem é para corrigir o nosso ministério, para corrigir nossas vidas. Não é a mensagem secundária, que é a cura divina, é a mensagem principal, a revelação dos 7 selos. E o povo está vindo atrás dos pregadores de cura divina. E, este é o homem. Não, o homem já veio, isso é o personificador. O Cacau Felipe é o personificador. Os pastores no Brasil que estão com esse movimento de cura divina são personificadores. Em mais de 40 anos eles atraíram o povo, mas e a mensagem? A mensagem não é leitura de livro somente. Mensagem não é só play. Mensagem é vida. Vida vivida. E para ter vida vivida, você tem que ter 7 trovões na sua vida. O irmão Brana diz: 7 trovões é vida vivida. É o trovão que expulsa Satanás. É o caráter, é aquela vida. Não é somente você apertar o play, é muito bom. E a vida? Eu tenho que apertar aquele play primeiro para mim. Na minha vida. Não apertar só para os outros. Então,
que segue essa mensagem. Tem algo que segue essa mensagem. Foi o Ministério de Cura que seguiu. O Sete Trovões não segue o Ministério de Cura. O Ministério de Cura segue Sete Trovões. Novo nome, mensagem de uma só pessoa. Por que você é contra o Aperto Play? Que você não nasceu de novo da mensagem da outra. Você não tem fome, não tem sede. A água pura. Ela é a mensagem do dia, a mensagem da hora. O profeta disse aqui ainda: por trás dessa campanha há sempre uma mensagem. Um sinal nunca é dado apenas como sinal, é precursor de uma mensagem. A cura divina foi só para precursar a mensagem que vinha. Tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Já pensou nós começar aqui um trabalho de cura divina? Nós somos da primeira etapa. Estamos perdidos, somos vigilância. Se nós começar isso aí, se nós formos fazer isso, o irmão Bruno disse: estamos num nível muito mais elevado. Mensagem de perguntas e respostas do selo. Ele disse: estamos num nível muito mais elevado da santificação de Wesley. Você pode saber que essa mensagem está num nível muito mais elevado. Ah, mas eu não tenho culto aqui, eu não tenho ceia aqui. Você tem ceia toda semana, você se alimenta do corpo, palavra, filho do homem. Você tem a ceia espiritual também. Porque a ceia é só um símbolo. Onde a gente pode ir, a gente vai. Onde a gente não pode, a gente não pode ir. Mas você se alimenta a sua alma. Você tem que ter aquela fé de rapto. Não é só fé na ceia, mas a fé de arrebatamento. Você não pode ser cético, duvidoso. O pai é o exemplo para a família. Seu filho vai olhando seus passos. O irmão Brando disse que um dia aquele pai bebeu tanto que ele foi cambaleando. Ele olhou atrás, tinha um menino cambaleando também. Ele: meu filho, o que faz aqui? Eu sigo seus passos, papai. O povo segue os passos do pastor. Pastor que come qualquer coisa, as ovelhas vivem sempre doentes. Elas também comem o que o pastor dá. Aí você não tem revelação do ministério do seu pastor. Você tem que ter revelação dele. Eu estou pregando aqui, mas amanhã você pode estar doente. Me liga: pastor, ora por mim, eu preciso de uma cura. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Vou continuar orando por você, só não quero que você coloque a fé de cura como fé de rapto, que a cura é secundária. A fé de rapto é a fé principal. A cura está lá atrás. Está seguindo. Esses sinais seguirão os que crêem na mensagem. Deus te abençoe.